Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Hoje trazemos mais um da série Atualidade do Pensamento Espírita, onde estamos estudando o Livro dos Espíritos passo a passo. No vídeo anterior dessa série, acabamos de ver o assunto Deus, através dos seus atributos. Antes de começarmos a falar sobre espírito e matéria, vamos fazer uma breve pausa para estudarmos as questões de 17 a 20 do Livro dos Espíritos. Por que Allan Kardec, perguntando aos espíritos, eles teriam respondido que Deus não permite que algumas coisas sejam reveladas, que Deus não permite aquilo, que Deus não permite isso? Então nós vemos que primeiramente, é necessário nós delimitarmos a certeza de que Allan Kardec falou para um público diferente do que nós temos hoje em dia. Ele falou para uma sociedade primordialmente católica e ele obrigatoriamente tinha que usar palavras que pudessem ser entendidas pela maioria. E é por isso que muitas vezes aparecem na codificação espírita, e o Livro dos Espíritos não é uma exceção, palavras de cunho católico, como, por exemplo, permissão, mistério, salvação e etc. Mas essas palavras não têm o mesmo significado no Livro dos Espíritos que tem na Bíblia ou no Novo Testamento, em traduções católicas ou protestantes. Visto isso, nós vamos hoje tentar entender o porquê que os espíritos disseram a Allan Kardec sobre alguns mistérios que não poderiam ser revelados, ou alguns mistérios que Deus não permitia que fossem revelados na atual época da humanidade. Nós vamos estudar o que significa essa permissão e a aliança entre o espiritismo e a ciência acadêmica e a importância da mediunidade nisso tudo. Ok? Vamos começar com a questão 17 do Livro dos Espíritos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Mas é lógico que não há essa condição, porque tudo depende do nosso nível evolutivo, da nossa amplitude mais ou menos, maior ou menor, de nossa consciência. Então não é que Deus não permita, porque Ele está de pirraça com o ser humano, ou porque Ele tem uma vontade arbitrária em relação a algo que o ser humano tenha que conhecer. Isso é coisa de gente invejosa que tem medo de perder um posto de gerência, de comando, de coordenação, que tem medo de que seu subalterno cresça mais do que ele, aprenda mais do que ele e tome seu lugar. Deus não tem esse medo porque Ele é onipresente. Então nós temos que entender essas palavras dos Espíritos sempre como algo maior, sempre como algo voltado para a subjetividade do ser humano. Então nós vimos que Deus não permite ou deixa de permitir, porque Ele tem leis que são tão eternas quanto Ele, melhor dizendo, e que cuidam de preservar toda essa harmonia eterna que existe no universo ou nos universos. Aí nós podemos pensar o seguinte: ora, se ainda não está na hora de falar, então não devemos tocar no assunto. Devemos sim, mas devemos admitir, como o próprio Livro dos Espíritos nos sugere, as nossas limitações. Aonde não der para entendermos, aonde faltar ainda elementos, tanto intelectuais, cognitivos, quanto emocionais, para entendermos determinadas coisas que acontecem em nosso planeta ou no nosso interior, fiquemos satisfeitos com as nossas limitações e trabalhemos para vencê-las e entender que, na verdade, não existem mistérios,
existem leis que não são conhecidas ainda, porque não temos condições ainda para entendê-las, mas essas leis existem. Elas são tão eternas quanto o próprio Deus. Entendemos então que essa permissão não existe. O que existe, sim, é o nível gradativo de evolução do ser humano que vai galgando e descobrindo determinadas leis que até então eram desconhecidas ou consideradas impossíveis para o ser humano com as suas limitações, ok? Então, visto isso, agora nós entramos no assunto orgulho. Por que a ciência erra em suas teorias? Por que teorias são derrubadas por outras teorias mais aperfeiçoadas? Por que muitos cientistas, muitos astrofísicos, muitos físicos, químicos, biólogos, etc., lançam teorias que não se consolidam com o tempo? Em primeiro lugar, porque a ciência não trabalha com verdade absoluta. A ciência trabalha com hipóteses que se transformam numa teoria que vai ser confirmada ou não através da experiência, do tempo. Se não for confirmada, é automaticamente substituída por teorias mais aperfeiçoadas. E é o que dentro da proposta espírita Kardec também sugeriu, que nós trabalhássemos com a dúvida, que nós trabalhássemos não com a reprodução de conhecimento, mas com a produção de conhecimento com o material, com a matéria-prima que vem do mundo espiritual. É por isso que nós temos muitas decepções, porque nós acreditamos a religião ou a ciência o papel de Deus, o papel de infalibilidade. Isso é muito comum, sobretudo nos meios religiosos, que deixam-se cristalizar em seus conceitos, em seus dogmas, e a sociedade evolui, e a ciência faz determinadas conquistas, e as pessoas vão ficando para trás acreditando naquilo literalmente. Dessa forma, com os conhecimentos que explanamos até aqui, vejo que o papel do ser humano não é entravar a verdade, não é se afastar daquilo que ainda não compreende, mas ter a humildade de esperar o momento certo para entender o que ainda não pode ser entendido, mas não desistir da pesquisa, não negar a existência ou endossar a existência de algo que ainda não pode ser medido, que ainda não pode ser entendido, sobretudo. Mas há um mecanismo, aliás, através do qual a doutrina espírita nasceu, que pode e muito ajudar nessa percepção maior. Aonde a ciência acadêmica não pode ir, a mediunidade ela consegue traspassar. Nós vamos ver a questão número 20 de O Livro dos Espíritos, que nos dá exatamente essa ideia. Como a mediunidade ela pode elevar o padrão de consciência e de conhecimento do ser humano. Acompanhemos. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Vejamos bem, então, é uma questão muito profunda, que nós temos que fazer algumas considerações, a meu ver, importantes. Primeiro,
Uma coisa é a alçada da ciência acadêmica, outra coisa é o poder de abrangência da ciência espírita. A ciência espírita estuda o fenômeno mediúnico. A ciência acadêmica estuda os fenômenos que acontecem a nível natural, a nível dessa dimensão material na qual estagiamos no momento em nosso corpo físico. Então, uma tem determinadas atribuições, a outra tem outras determinadas atribuições que não são antagônicas, mas são complementares. O Espiritismo caminha par e passo com a ciência acadêmica, diz Allan Kardec no livro A Gênese, mas ambos têm autonomia dentro de seu campo de ação. Essa é uma questão que nós temos que deixar muito bem delimitada. E nós temos que, sobretudo, incentivarmos a mediunidade como Allan Kardec a sugeria no século XIX em suas pesquisas. Algo voltado para as evocações, algo voltado para a pesquisa, para a sede do saber, para a parceria de aquisição de conhecimento, aquisição e troca de conhecimento com o mundo espiritual, porque a doutrina espírita nasceu de uma parceria entre mundo espiritual e mundo material. E ao contrário do que se pensa, não nasceu pronta. Da primeira edição de O Livro dos Espíritos para a segunda edição de O Livro dos Espíritos, Kardec refundiu muitas ideias, abandonou outras e acrescentou outras. A segunda edição de O Livro dos Espíritos ela veio com o dobro de questões de que tinha, ou melhor, mais do que o dobro de questões de que tinha a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Houve todo um aperfeiçoamento de ideias, apesar de os princípios espíritas não terem mudado uma vírgula da primeira para a segunda edição de O Livro dos Espíritos. Essas revelações que fogem da alçada do campo da ciência acadêmica e formam, dentre outras coisas, o bojo da ciência espírita, elas podem ser tanto mediúnicas quanto anímicas. Podem ser revelações através de médiuns que ditam determinados conhecimentos e pensamentos, ou melhor, de espíritos que ditam determinados conhecimentos e pensamentos para os encarnados, chamados médiuns, e também pode ser através de experiência anímica, através da clarividência, que é a vidência no tempo e no espaço, do passado, dos eventos passados e também das possibilidades de eventos futuros, ou através das experiências de desdobramento, por exemplo, quando dormimos e saímos do corpo físico e temos as nossas próprias experiências no mundo espiritual. Há todo um campo ainda de conhecimento imenso a ser desbravado pela ciência espírita e pela nossa boa vontade em pesquisar o fenômeno mediúnico sem mordaças, sem limites institucionais e sem limites impostos pelo neodogmatismo que porventura possa estar entravando a marcha dessa pesquisa mediúnica em nosso movimento. Esse recado, através desse vídeo, é para que acompanhemos também as conquistas da ciência da nossa época e saibamos fazer o devido link com as conquistas que a doutrina espírita nos proporcionou em seus princípios básicos no século XIX e que precisam do determinado desenvolvimento na nossa época atual. Precisamos levar em conta que a mediunidade ela é algo voltado, sobretudo, para o aperfeiçoamento e para o autoconhecimento. É voltado para o consolo, sim, para a certeza de que o espírito continua a existir após a morte, a certeza de que existe um princípio além do corpo físico, mas, sobretudo,
para aperfeiçoamento intelectual e emocional do ser humano. Esse segundo através do autoconhecimento. Ficam aí essas questões preciosas de 17 a 20, a fim de que no próximo vídeo possamos estudar o espírito, a matéria e as fronteiras e a interação que existe entre os dois. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo. Dê o seu like aí para incentivar o nosso canal, porque dando seu like, comentando, se inscrevendo no nosso canal, apertando o botão do sino ao lado do botão de inscrição, você está contribuindo para que o nosso canal cresça e a fim de que também você receba notícias de vídeos posteriores sobre novos assuntos que traremos a respeito de O Livro dos Espíritos. Meu nome é Marcelo Furtado e eu desejo a você muita paz, saúde e realizações.